Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Aldo Henrique. Estamos aqui para mais um vídeo do curso de algoritmos e hoje a gente vai continuar as estruturas de repetição. Hoje a gente vai falar então das estruturas de repetição com verificação no final. Bem, enquanto as estruturas de repetição com verificação no início, que foi o que a gente viu na aula anterior, que é o enquanto faça, faz a verificação de uma estrutura enquanto ela for verdadeira, ou seja, aquela estrutura enquanto ela for verdadeira ela repete. A gente tem uma segunda estrutura, que é o repita até. Qual que é a diferença básica? Primeiro, a condição de verificação não é mais lá no início, é no final. Isso quer dizer o quê? Que pelo menos uma vez ela vai entrar naquela estrutura que tem que ser repetida. Pelo menos uma vez ela vai ser verificada e aí, no final, ela faz a verificação se vai repetir novamente. Tudo bem? E qual que é a outra diferença? É que agora ela verifica e vai repetir enquanto falso, até que o valor seja verdadeiro e ela saia dessa estrutura. Ou seja, ela repete enquanto falsa. Basicamente, a nossa leitura seria, por exemplo, repita essas ações até que isso seja verdadeiro. Vamos aqui então para um primeiro exemplo. Faça um algoritmo que escreva os números de 1 a 10 utilizando a estrutura do repita até. Temos aqui então o algoritmo, que a gente vai verificar. Eu criei uma variável que eu chamei de num do tipo inteiro e faço então inicializo o algoritmo e faço num receber 1, ou seja, estou inicializando o valor da variável num com o valor 1, tudo bem? E aí eu começo, repita, coloco a estrutura repita, dentro disso eu vou colocar, dentro dessa estrutura eu vou colocar tudo que eu quero que seja repetido. Então eu quero que imprima na tela para mim o valor contido dessa variável num. E aí depois que eu imprimir, eu vou fazer a variável num, receber o valor que estava em num, mais 1. E ele vai repetir isso enquanto num for maior que 10, ou o contrário, não é verdade? Porque vai repetir enquanto num for menor que 10. Tá, isso pode fazer um pouco de confusão na cabeça de vocês, vamos lá. Porque o repita, como eu já disse, ele vai repetir enquanto for falso. Nesse momento, por exemplo, o valor de num é 2, não é? Porque era inicialmente 1, depois eu fiz num receber num mais 1, então eu vou verificar num é maior que 10? Não, isso é falso. Nesse momento é 2, então não é menor que 10. Isso quer dizer, se ele sendo falso, isso quer dizer que ele vai repetir novamente, tudo bem? E ele vai ficar nesse laço até que num seja menor que 10, Enquanto ele for maior que 10, se for verdadeiro, ele vai sair dessa estrutura. Então vamos ver como que ficaria a execução desse algoritmo lá no Portugal. Estamos aqui então com o algoritmo, em execução no Visual G e vamos executá-lo. Ele vai criar a variável num do tipo inteiro, inicializar num com 1 e agora perceba que ele já entra direto na estrutura repita. Isso quer dizer que de todo caso ele vai entrar pelo menos uma vez na estrutura repita. Então eu vou entrar aqui, imprimiu 1 na tela, Porque é o valor que nesse momento é a variável num. Vou fazer o valor de num receber o valor dele mais 1. Nesse caso, num vai para 2, E aí eu faço a verificação. Num é maior que 10? Não, ou seja, é falso. Isso quer dizer que vai o quê? Repetir. Então, eu imprimiu de novo o valor 2 e vou fazer de novo. Num receber o valor de num, nesse caso 2, mais 1. E aí vai e de novo repete, porque o valor é falso, Num ainda não é maior que 10. E aí ele vai ficar repetindo essa estrutura até que num, no caso agora é 9, Ele vai voltar, vai imprimir o 10 na tela, vai fazer num receber 10 mais 1. 10 mais 1 é 11. Quando ele for verificar, ele vai num é maior que 10? Sim, ou seja, é verdadeiro. Isso quer dizer que ele vai sair da estrutura, tudo bem? Ele saindo da estrutura, finaliza o algoritmo. Para quem viu a aula anterior, lembra daquele problema dos alunos, dos 50 alunos que eu tinha que calcular a média das notas deles? Pois é. Aqui eu vou perguntar a você justamente isso. Como que eu resolveria aquele problema utilizando então a estrutura agora repita até? A gente fez no vídeo anterior utilizando a estrutura enquanto faça. Agora eu quero que você utilize a estrutura repita até. Vamos ver como é que faz esse exemplo? Nesse caso eu vou criar 3
variáveis, nota 1, nota 2, média do tipo real e uma variável contador do tipo inteiro. Tudo bem? Então eu vou inicializar o contador com 0, ok? E vou já inicializar o meu repita. E aí dentro dele eu vou colocar, digite as notas do aluno, aí de novo concatenando a variável, o valor da variável, nesse caso aqui vai aparecer aluno 0, e aí vou usar o comando leia para pedir a nota 1 e a nota 2. Na próxima linha eu vou calcular a média, então eu vou somar as duas notas, dividir por 2 e guardar na variável média. Depois eu vou imprimir essa média na tela utilizando o comando escreva. E aí na próxima linha eu faço o incremento, né, da variável. Vou incrementar essa variável, vou fazer contador, receber o valor que está em contador mais 1. Então o contador agora vai para 1. E aí eu faço a verificação. O contador é maior ou igual a 50? Não, ou seja, falso. Isso quer dizer que ele vai repetir. Qual que é a diferença aqui? Isso quer dizer que ele vai repetir enquanto essa condição for verdadeira e naquele momento que o contador for maior ou igual a 50, ele vai sair dessa estrutura e parar de repetir. Ele vai repetir 50 vezes dentro dessa estrutura, repita até. Bem, não vou executar esse algoritmo no Visual G porque eu vou deixar para vocês executarem. Pausem o vídeo aí, copiem esse código lá no seu Visual G, executem e se divirtam aí vendo o seu programa executar, ok? Então executem lá esse exemplo. Agora, pessoal, eu quero que vocês leiam esse problema, dêem uma pausa no vídeo e concentrem um pouquinho nesse problema antes de visualizar o código, né, que eu vou mostrar já já. Mas vamos lá para o problema. Escreva um algoritmo que leia uma sequência de números inteiros e calcule, mostre, o somatório dos números digitados. O algoritmo deverá parar sua execução quando o usuário desejar. Ou seja, até o momento, a gente sempre estava repetindo uma quantidade X de vezes, a gente sempre tinha essa quantidade. Passa 10 números, 50 alunos. Agora eu quero que repita até o momento que o usuário me fale, olha, eu quero parar ou eu quero continuar repetindo, tudo bem? Pense um pouquinho nesse problema aí. Pausa o vídeo um pouquinho e pense nesse problema, como que você resolveria esse problema utilizando a linguagem Portugal. Bem, já deu um tempinho, você já deve ter pensado, mas vamos lá para a solução. Então eu tenho aqui duas variáveis do tipo inteiro, num e soma. Do tipo inteiro. E tem uma variável chamada opção do tipo caractere, ou seja, ele pode receber uma letra dentro dessa variável. Vamos lá para o algoritmo. Inicializo o algoritmo e faço soma receber 0, tá bom? A variável soma inicializa seu valor inicial fica 0. E aí dentro da estrutura repita, eu faço escreva um número, vou pedir para o usuário um número. O usuário vai digitar esse número e aí eu vou pegar esse número que o usuário digitou, que está na variável num, somar com a variável soma, que até o momento tinha 0, e guardar em soma. Ou seja, eu vou criar um somatório, né? Então eu vou somar o valor que o usuário digitou, a soma, que era 0. Então se o usuário digitou 1, por exemplo, somo 1 mais 0, 1 e guardo em soma. E pergunto ele, olha, deseja continuar? Se sim, digite S. Ou, se não, digite N. E, de novo, usando o comando leia, eu guardo o que o usuário digitar na variável opção. Se o que o usuário me digitou for diferente de N, isso quer dizer que ele vai voltar no repita. Por quê? Porque a minha condição é opção igual a N. Ou seja, se a opção for verdadeira, se o usuário digitou N para não, que ele não quer continuar, isso quer dizer que ele vai sair. Se o usuário digitou S ou qualquer outro valor é diferente de N, isso quer dizer que é falso e ele vai voltar a repetir o comando, né, lá no repita. Tudo bem? E no final, já fora do repita até, eu vou imprimir o valor de soma. Por quê? Porque eu quero ao final é o somatório de todos os valores que o usuário digitou. Tudo bem? Então vamos lá para a execução desse algoritmo no Portugal. Então vamos aqui para a execução do algoritmo, né, no Portugal. E aí então eu vou criar as duas variáveis do tipo inteiro, num e soma, a variável opção do tipo caractere, e vou inicializar o meu soma com 0. E aí eu entro na estrutura do repita. Falo para o usuário, olha, digite um número. O usuário vai digitar, vou digitar aqui 2. Ele vai pegar esse 2, somar com o valor que está em soma, nesse momento era 0, então somei os dois, agora ficou 0 mais 2, 2 e guardo em soma. E pergunto para o usuário, olha, deseja continuar? E fico esperando ele digitar um valor, se S para sim e N para não. Então, sim, desejo continuar. Ele vai verificar, né? Opção é igual a N? Não, quer dizer que é falso. Isso quer dizer que ele vai voltar e repetir, vai pedir um novo valor. Vou digitar agora 5. Ele vai pegar o valor, né? Estava em soma, no caso antes era 2, mais 5 que eu acabei de digitar, somar, no caso 7, e guardar de novo na variável soma.
e de novo perguntar: deseja continuar? Vou digitar S de novo. Ele vai verificar que é um valor falso, né? E continuar. Vai pedir um novo valor. Vou digitar agora 1. Então antes que era 7, agora ele vai somar com mais 1, vai para 8. E aí eu vou perguntar de novo: deseja continuar? Agora eu não quero mais continuar, tudo bem? Então eu vou digitar aqui N, ele vai verificar. Agora N é igual a N? Sim, isso quer dizer que é verdade. Ele vai sair e imprimir na tela agora a soma dos valores fora das aspas, vírgula, eu coloco a variável soma, que eu quero imprimir a soma desses valores. No caso, como vocês podem ver aqui na execução, é 8. Tudo bem? Então ele vai imprimir o valor 8, que foi o somatório do algoritmo, ok? Então essa é a solução para o problema. Pessoal, eu voltei nesse algoritmo aqui justamente para reforçar uma coisa que eu já tinha falado no vídeo anterior. Então, todo algoritmo vocês têm que ter uma variável de condição, a variável que vai ter a condicional. Essa variável tem que receber um valor inicial, né? Aqui nesse exemplo a gente está inicializando com 1, e ela tem que ter uma modificação dentro dele. Em algum momento você tem que modificar esse valor para que em algum momento, lá na verificação do repita até, o valor se torne verdadeiro e saia da estrutura de repetição. Se ele nunca se tornar verdadeiro, se ele sempre for falso, isso quer dizer que a gente vai ficar em um loop infinito. Ele vai ficar repetindo e você vai ter que sair forçadamente do algoritmo. Então sempre tomem esse cuidado, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. Se tiverem gostado, por favor, deixe um like, comente se ficaram com alguma dúvida, acesse o portal programando.com.br, faça o curso, consigam o seu certificado, retire lá o seu certificado. Quem estiver ouvindo pelo podcast pode acessar também o YouTube, né, que é youtube.com/portalprogramando. Então procurem a gente aí, vocês vão estar sempre nos achando nas mais diversas redes sociais. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.